Olá, eu sou Pedro Coelho e hoje vamos explorar essa fascinante história sobre a Orla do Jofre. E mais, vamos descobrir esses vestígios arqueológicos que nos ajudam a entender as raízes culturais da nossa região. E vamos aprender a importância dos sítios arqueológicos e como preservar as memórias dos povos originários. Falar do sítio Orla de Parintins é muito importante para a gente pensar como historiadora, como professora de história, a importância desses lugares de memória, lugares persistentes na paisagem, tanto de Parintins quanto na paisagem amazônica, de marcas e vestígios de populações humanas que ocuparam esse território muito antes da presença, vamos dizer, do colonizador europeu. Seja ele espanhol, seja ele português, seja qualquer um desses grupos que no passado, oriundos da Europa, ocuparam esse território. O que chama atenção nesse sítio é na orla do Hospital Jofre Cohen, que é esse o nome do sítio registrado. A presença de um perfil cerâmico pouco estudado na Amazônia, mas que já conhecido pela equipe de arqueólogos que trabalham e pesquisam na Amazônia há muitos anos, indicando uma cerâmica bastante rica em informações. O sítio Orla de Parintins está localizado aí na frente da cidade, na Orla. E durante o período da seca, da vazante dos rios, é possível caminhar numa pequena extensão de terra que se forma na frente da cidade. Esse sítio ele se estende desde a área atrás do Hospital Jofre Cohen até o porto da cidade de Parintins. Então, sua área de identificação desse perfil de material, ele não está localizado em um único ponto. Durante esse período foi um momento em que eu desenvolvi essa pesquisa buscando identificar os vestígios arqueológicos nesse local. O que seriam os vestígios arqueológicos? Seriam tudo aquilo que os seres humanos do passado eles fizeram ou deixaram como informação para que hoje a gente conhecesse um pouquinho sobre a sua história. Quando pensamos a história de Parintins, não podemos pensar essa história a partir de parâmetros eurocêntricos. Parâmetros eurocêntricos esses que datam do processo de colonização e do processo de expansão portuguesa na região, quando, em 1796, Pedro Cordovil iniciou um povoado aqui na região. Há um conjunto de informações fundamentais para compreendermos esses povos indígenas que ocuparam essa região de Parintins no passado, e um passado muito antigo, um passado milenar, né? Não é uma população recente, não é um tipo de população, né? Não é um grupo, né, de população que teve contato com o colonizador. Esse perfil de cerâmica é uma cerâmica muito mais antiga do que o contato do colonizador. A história de Parintins ela é uma história milenar. A história de Parintins possui mais ou menos cerca de 3.000 anos. Isso com pesquisas que são oriundas do GEPIA, que é um centro de estudo arqueológico vinculado à Universidade Estadual do Amazonas, onde foram encontrados vestígios de cerâmicas. Esses vestígios de cerâmicas são vestígios de tradição pocó, que datam de mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo, e também de tradição condori. Através das pesquisas que fizemos em Parintins, e nesse sítio arqueológico, em especial o sítio Orla de Parintins, a gente conseguiu compreender que Parintins ela não era ocupada apenas por uma população indígena, mas sim várias populações indígenas, porque a gente encontra duas culturas e tradições, de cerâmicas dessa época, que uma a gente denomina de pocó e outra de conduri, mas também a gente identifica outros estilos de cerâmicas que mostrariam que ali poderia ter uma rede de troca, uma rede talvez ali de conhecimento, de intercâmbio entre culturas, possivelmente, não sei dizer, mas que outras populações teriam passado por Parintins e esses vestígios seriam identificados, essa afirmação seria identificada através desses materiais,
desses fragmentos de cerâmicas deixados nesses locais chamados de sítios arqueológicos. Esses vestígios mostram uma anterioridade da história de Parintins, onde os povos originários que habitavam essa região produziram uma complexa relação com o ambiente. E essa complexa relação com o ambiente é demonstrada nas cerâmicas que são produzidas. Cerâmicas, muitas vezes, com caracteres antropomórficos. E também pensar que essa história demonstra que as populações antes da colonização europeia tinham uma organização política, social, econômica voltada para as suas relações do viver nessa localidade. Muitas dessas populações desenvolveram culturas e tecnologias muito avançadas para essa época. Um exemplo são as panelas feitas de barro. São essas que eu chamo de cerâmica. E a terra preta, também falada de terra preta de índio, né? Essa terra preta, ela não é de formação natural, e sim por ação humana, onde as pessoas estiveram ali por muitos e muitos tempos, descartando resto de animais, sangue de animais, a palha vai apodrecendo, madeira vai apodrecendo, tudo aquilo vai entrando em decomposição, fazendo com que essa terra ocorra uma transformação e tenha essa característica de terra preta. E ela é riquíssima para um plantio, por exemplo. Por que a terra preta de Índia é importante para a gente como arqueólogo, até como historiador, quando pensamos que elas são marcas e evidências de como esses povos conseguiram transformar essa paisagem, esse solo amazônico? Ela não é um vestígio natural, né? Então isso é muito importante para a gente que pesquisa na área, e também como historiador, agora falando, né? Pensando como ela é importante para entendermos então esse território ocupado por esses povos indígenas que ocuparam Parintins há milhares de anos. Parintins está crescendo e hoje surge o dilema: como equilibrar a expansão urbana e os tesouros arqueológicos de Parintins. Importante que a gente preserve esse espaço para que possamos escrever a história antiga de Parintins a partir dos estudos dessa materialidade presente no sítio Orla Jofre Cohen, em toda a sua extensão na orla do município de Parintins. Essa preservação não quer dizer que a gente não possa construir nenhum tipo de empreendimento. Essa preservação significa respeitar a legislação para qualquer empreendimento a ser desenvolvido nesses ambientes tenha um licenciamento tanto ambiental quanto o arqueológico. Quando tem o acompanhamento arqueológico, né, quando o ambiental é feito de modo correto, o arqueológico vai estar junto, né? A parte da pesquisa arqueológica vai acompanhar o licenciamento ambiental. Dessa forma, a gente consegue fazer o resgate, como a gente chama, desses vestígios, fazer os seus estudos antes que a obra destrua esses materiais. Então, isso é muito importante. A preservação não consiste em não construir, não consiste em proibir qualquer tipo de obra de urbanização. Consiste em respeitar a legislação para que seja executado, então, essas etapas do licenciamento ambiental e o acompanhamento arqueológico. O sítio arqueológico é o local onde a gente vai encontrar essas informações, é onde toda essa informação está guardada, está preservada. E essas informações são de grande importância para a gente tentar entender e compreender o que as pessoas lá no passado desenvolviam e qual seria a história
dessas populações que viveram aí em Parintins. Isso nos conta a história antiga de Parintins, aquela história que não aparece nos livros didáticos, que não aparece entre as escritas dos historiadores, porque cabe à arqueologia trabalhar com esses vestígios, né? É ela que tem uma área de conhecimento, tem técnicas, né? O profissional que é formado nessa área desenvolve pesquisas a partir da materialidade, né? Das marcas que ficaram desses povos nestes locais. O trabalho do arqueólogo nesse processo é de total atenção. Por quê? Porque a gente tem que estar atento a tudo aquilo que possivelmente tenha sido fabricado, né? Feito pelas populações do passado. E aí a gente vai encontrar diversos fragmentos de cerâmicas. O que seriam essas cerâmicas, né? Seriam os pedaços das panelas de barro, prato de barro, copo de barro, tudo que era feito de argila no passado. E isso é uma tecnologia muito avançada. A gente tem que estar atento aos grafismos, que são desenhos, pinturas que eram feitos nesses objetos. E tudo isso vai fazer com que a gente consiga construir uma história. Quando a gente reforça a importância dos sítios arqueológicos para a história deste lugar, para a história dos povos que habitaram nesse lugar, é exatamente para a preservação desse patrimônio arqueológico, um patrimônio cultural, que ele nos informa e nos ajuda a compreender quem foram esses povos, qual território foi ocupado, que tipo de transformação ali ocorreu, que tipo de cerâmica foi produzida, quais os perfis desses vasilhames cerâmicos que hoje estão bastante fragmentados, né, bastante quebrados. Então tudo isso é muito importante. Então a preservação desses locais é de suma importância para os estudos que a arqueologia vem desenvolvendo já um pouco mais sistematizado na região de Parintins. A gente sabe que Parintins ela tem um dos festivais folclóricos reconhecido mundialmente, também é patrimônio cultural, material e imaterial. E esse patrimônio exalta a cultura das populações indígenas. E essa afirmação de que Parintins é indígena, a gente encontra nesses sítios arqueológicos. Claro, não é só o sítio Orla de Parintins. A gente tem outras localidades também, como o sítio do Macurani. A gente tem um que é bem conhecido também já há muito tempo, chamado de Sítio da Valéria, e outras áreas. Tudo isso seria uma grande extensão de ocupação que essas pessoas, que essas populações viveram nessa ilha, que é a Ilha de Parintins, hoje atualmente chamada. Vamos pensar a história de Parintins de uma maneira mais ampla, uma memória onde nós valorizemos esses povos, valorizemos as populações indígenas, para que a partir daí nós passemos a compreender melhor a nossa identidade e a identidade do nosso povo. A preservação dos sítios arqueológicos é essencial para manter viva a nossa história e identidade. Juntos, podemos proteger o passado enquanto construímos o futuro melhor.